Olha, essa é uma daquelas histórias de extremo, sabe? Ela começa com uma reconciliação que supera qualquer expectativa e termina com uma vingança de uma brutalidade chocante. É uma narrativa que fala de família, traição, perdão e daquela linha super tênue entre o que é honra e o que é pura selvageria. Então, vamos pensar nessa situação. Essa é a pergunta que não sai da cabeça de Jacó. Depois de 20 anos longe, ele está voltando para casa, para a terra de Canaã. Só que tem um grande obstáculo no caminho: Esaú, o irmão gêmeo de quem ele roubou a primogenitura e a bênção do pai. E só para lembrar, da última vez que eles se viram, Esaú queria matá-lo. Tenso, né? E o pior medo do Jacó, bom, ele se torna realidade. Lá no horizonte, ele avista Esaú vindo na sua direção. E ele não está sozinho, não. Esaú vem com 400 homens. 400! Para Jacó, aquilo não parecia uma comitiva de boas-vindas. Aquilo ali era um exército. O confronto que ele passou 20 anos temendo está prestes a acontecer. Jacó entra em pânico total, claro. E o que ele faz? Monta uma estratégia desesperada de defesa. Ele organiza a família numa espécie de hierarquia de afeto. Lá na frente, como se fosse um escudo humano, ele coloca as servas e os filhos delas. Depois Lia e seus filhos. E por último, bem protegidos, ficam Raquel, sua esposa amada, e o filho José. É um cálculo frio, nascido do puro pavor. A ideia era, sei lá, sacrificar uma parte para talvez salvar o todo. Depois de organizar todo mundo, o próprio Jacó vai na frente. E o gesto dele aqui é muito significativo. Ele se curva até o chão, não uma, mas 7 vezes, enquanto se aproxima. Isso não é um simples "Oi, tudo bem?", sabe? É um ato de submissão absoluta. É a postura de um servo diante do seu rei. Pensa só, o enganador, o cara que passou a perna no irmão, agora está ali, se humilhando completamente, torcendo para acalmar a fúria que ele imagina que Esaú sente. Então, toda essa tensão, todo esse medo, essa estratégia do Jacó, tudo isso se baseava numa única ideia: a de que Esaú ainda o odiava com todas as forças. Só que o que acontece em seguida, nossa, vira a história completamente de cabeça para baixo. Em vez de uma espada, o que Jacó recebe é um abraço. Em vez de vingança, o que ele vê são lágrimas de alegria. Esaú, o guerreiro que veio com o exército, não demonstra nenhum ressentimento. É só um amor imenso pelo irmão que ele não via há tanto tempo. É, sem dúvida, um dos momentos de perdão mais poderosos e inesperados de toda a Bíblia. Bom, com a paz feita com o irmão, Jacó finalmente se assenta em Canaã. Ele compra um pedaço de terra, monta suas tendas e pela primeira vez em muito, muito tempo, parece que a família dele encontrou um lugar seguro, um lugar de paz. Mas essa paz não vai durar muito. Na verdade, vai ser terrivelmente curta. E aqui a história dá uma virada de 180 graus. Aquela cena de reconciliação familiar acaba. E o que começa é uma crise pública, um ato de violência que vai dar início a uma espiral de engano e, bom, de muito derramamento de sangue. O gatilho para tudo isso é a filha de Jacó, Diná. Ela sai para conhecer as mulheres da região e é violentada por Siquém, que era ninguém menos que o príncipe da cidade. Esse ato de violência contra uma das filhas de Israel é o que vai acender o estopim de tudo que vem a seguir. E aí a coisa fica ainda mais bizarra e bem perturbadora. Depois de atacar Diná, Siquém afirma que se apaixonou por ela. Acredita? E ele pede para o pai dele, Amor, que era o chefe da cidade, para negociar o casamento. Ele simplesmente quer tomar a mulher que ele violentou como esposa. E isso, claro, abre as portas para uma negociação super tensa. Claro que os filhos de Jacó, os irmãos de Diná, ficam sabendo da proposta. E na frente de todo mundo, eles até topam negociar. Mas por dentro, a semente da vingança já tinha sido plantada. O que eles estavam planejando não era uma aliança, de jeito nenhum. Era uma armadilha mortal. O contraste aqui é gritante, é absurdo. De um lado você tem o Hamor, pai de Siquém, oferecendo uma fusão total entre os dois povos. Casamento, comércio, terras, basicamente uma oferta de paz e prosperidade mútua. Do outro lado, a gente tem a resposta dos irmãos, que a própria narrativa descreve como falsa, enganosa. Eles falam em paz, mas na cabeça deles o plano é de guerra. E aí vem o ponto central do plano. Os irmãos impõem uma condição. Eles dizem: olha, a gente não pode entregar nossa irmã para um homem que não é circuncidado. Então, para essa união toda acontecer, cada homem da cidade de Siquém teria que passar pela circuncisão. Para os moradores de Siquém, aquilo pareceu uma exigência religiosa, talvez um pouco estranha, mas aceitável.
Mal sabiam eles que para os irmãos aquilo era a peça-chave do plano de vingança. E os homens de Siquém, pensando nos benefícios econômicos que a aliança traria, acabam concordando. Eles aceitam a condição. O que eles não imaginavam é que, ao fazer isso, tinham acabado de selar o próprio destino. A armadilha estava armada, e o plano dos irmãos entra em ação. A execução do plano foi fria, calculada, brutal. Eles esperam até o terceiro dia. É o dia em que os homens da cidade estão no pico da dor, com febre por causa da circuncisão. Ou seja, completamente vulneráveis, incapazes de se defender. E nesse momento, 2 dos irmãos, Simeão e Levi, entram na cidade com suas espadas e matam todos os homens. Todos. Incluindo Siquém e o pai dele. E depois do massacre, os outros irmãos chegam e saqueiam a cidade inteira. Pronto, o plano foi executado. A cidade de Siquém está em ruínas, mas a história ainda não acabou. A cena final não é contra o inimigo de fora, é um confronto dentro da própria família de Jacó. E a reação do Jacó não é de orgulho, é de puro pavor. Ele está vendo o quadro completo, a consequência do que aconteceu. Seus filhos não só destruíram uma cidade, eles transformaram a família inteira num alvo para todos os povos vizinhos. A preocupação de Jacó é prática, é sobre sobrevivência. Ele sabe que eles são poucos e os vizinhos são muitos. Mas a resposta dos filhos é curta, grossa e cheia de uma fúria que para eles era justificada. Eles simplesmente ignoram as preocupações estratégicas do pai. Para eles, a questão nunca foi sobre política ou sobrevivência. Era sobre honra. E a pergunta que eles fazem fica no ar, sem resposta. Na cabeça deles, a ofensa que a irmã sofreu exigia exatamente a retribuição que eles deram. E é exatamente aí que a história nos deixa, com 2 visões de justiça que não se conversam. De um lado, Jacó, que vê um ato impensado que colocou todo mundo em perigo. Do outro, os filhos, que veem aquilo como a única resposta possível para defender a honra da família. Não tem uma solução fácil aqui. E essa tensão entre o pragmatismo e a fúria, entre o perdão e a vingança, bom, isso se tornaria uma questão central para a identidade da nação que um dia nasceria desses mesmos irmãos.